Olá pessoal, tudo bem? Sou Cris de Pascoal, estou aqui com quem? Walter Trebtes. Vamos falar hoje da presença alienígena entre nós. Ok? Chame o pessoal aí para compartilhar com a gente, que o Walter tem informações muito importantes para passar para vocês. Vamos falar com o pessoal? Walter, como que está essa presença alienígena aí? Você acha que está rolando esse contato com o pessoal ou tem muita fantasia no meio? Existe muita fantasia, sim, né? O que acontece é que aquilo que sempre existiu é ignorado, né? Então, existe ciência em toda essa história, existe antropologia nessa história, existe evidências que sempre foram ignoradas, né? Então, o mais importante está sendo meio que ignorado, deixado para trás, né? Agora, a presença deles é real, obviamente que não é acessível a nós porque eles trabalham muito mais na quarta dimensão do que na nossa terceira dimensão física, né? Aliás, via de regra, não interessa, até no seu ponto de vista físico para eles, atuar na terceira dimensão junto conosco, né? E nós temos a capacidade, a propriedade, a virtude, o dom, como queira chamar, de entender a quarta dimensão, mas precisamos fazer isso, né? Verdade. Só um minutinho. Quem está chegando agora aí no Facebook, então, deixa eu apresentar de novo, porque vocês chegaram agora, né? Esse aqui é o Walter Trebtes, ele é professor de universidade, de Direito, ele é pesquisador há mais de 20 anos de ufologia, espiritualidade, ele é radiestesista e é psicanalista também. Fizemos nos mesmos anos a psicanálise juntos. Então, nós estamos falando de extraterrestres. Se vocês quiserem mandar as perguntas, vai mandando devagarzinho aí, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos lá, Walter. Eles estão chegando, não estão? Dá continuidade, que o pessoal tá entrando agora aí, ó. Então, sobre o aspecto do que nós vamos perceber, eles estão chegando, né? Sobre a presença deles, ela, né, sempre existiu, sempre esteve aí e ainda está. Agora nós estamos caminhando para a percepção da presença deles, né? Um trabalho de autoconhecimento, conscientização. Em breve, né, muitos de nós vai ser capaz de interagir com eles, mas ainda não é uma realidade plena, né? Ainda existe um pouco de mistificação, um pouco de lenda em tudo isso, mas o caminho é esse, porque estar aí eles estão. Walter, como que você vê essa questão dos ETs descerem centros espíritas? Então, eles têm essa participação sim, porque é um meio pelo qual eles conseguem se comunicar, né? Agora, o que deve ficar bem claro é que ET não incorpora, tá? Então tomem cuidado com esse negócio de ET incorporar e tudo mais. Agora, os centros espíritas são meios de comunicação sim, eles têm os médiums, inclusive, em grande número de médiums que enxergam eles, né? A presença deles. Claro. Até existe uma pessoa muito bem conhecedora desse assunto, que há tempos atrás foi até incumbida de ministrar palestras a eles sobre esse assunto, para esclarecer, eles entenderem até o que eles estavam vendo, né? Então é uma forma pela qual eles procuram se comunicar com a gente também, por esse intermédio. Só que cuidado com aquela história da incorporação de ET, que isso aí não é realidade, eles não fazem isso. Walter, você é um grande admirador de Chico Xavier. Fala para o pessoal sobre a questão da data limite. O que você pensa sobre essa data limite? A data limite vai acontecer da melhor forma possível. Se ela se concretizasse hoje, seria da melhor forma possível. E o que eu chamo da melhor forma possível? A data limite está dentro de uma mensagem que Chico Xavier nos deixou, que foi por intermédio de uma conexão que ele tem e tinha na época com seres, né? Justamente seres que a gente classifica como extraterrestres, né? No qual eles colocaram que havia essa data limite, 50 anos, a partir de 1968, a findar agora em 2019, que seria um período em que o homem teria que aprender a conviver em paz, né? Não é a paz que nós desejamos, não é a melhor da paz que a gente possa ter na humanidade, mas é uma forma de convivência pacífica, sim, em que nós conseguimos evitar guerras catastróficas, deflagração de energia nuclear de forma, né, irresponsável e tudo mais. E se isso realmente se concretizasse, fosse hoje, já teria se cumprido isso, mas acontecendo isso até julho do ano que vem, nós vamos ter então, a partir daí, né, uma nova dispensação vibracional, energética, consciencial a partir disso. Quer dizer, essa data limite seria
justamente para nós aprendermos a conviver no planeta de uma forma pacífica. Eu sei que vocês estão mandando bastante perguntas, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, pessoal, mas assim, o Walter ele veio aqui no set de gravação para a gente fazer o Conexão X. Então, você já conhece o Walter, ele já foi várias vezes no programa Enigmas, ele é um dos coordenadores do Grupo CROM. Nós estaremos fazendo um grupo do WhatsApp agora com o Walter, que é psicanalista também, assim como eu, para que a gente desenvolva esse caminho interior das pessoas, que a gente vai ajudar vocês também nesse ponto, a buscar esse caminho interior. Porque é muito legal falarmos de ufologia, né, Walter? Sim. Mas só a ufologia não vai fazer ninguém evoluir. Nós precisamos nos conectar. Essa é a nossa grande conexão, né, Walter? Fala um pouco disso, pessoal. Então, esse ponto que a Ângela aborda é muito importante porque a ufologia como informação ela não ajuda em nada e não vai resolver nada, né? Ufologia de curiosidade, ela não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário, ela torna-se um assunto muitas vezes que cansa as pessoas porque ela não é bem entendida, né? E o verdadeiro contato é um contato de autoconhecimento. Começa a conhecer você mesmo, para você conhecer o seu semelhante aqui, né? Isso não é profecia, não é filosofia de Aristóteles, nem de Sócrates, nem de Platão, isso é uma realidade. Então você, entendendo a si, você conhecendo a si mesmo, você vai ter condição de conhecer algum ser do universo. Isso é um processo de interiorização pessoal, né? De consciência, e esse é o caminho, né? Então a ufologia ela precede dessa questão para que ela seja bem entendida, sob pena de ser apenas um assunto, uma curiosidade, né? Tem uma pergunta aqui para você, Walter. Uma pessoa que passa muito rápido, viu, pessoal? A gente que está aqui fazendo a gravação no WhatsApp aqui, passa no Facebook, passa muito rápido as perguntas, a gente não consegue acompanhar. Mas tem uma pergunta que eu peguei, acho que eu achei bastante interessante. Uma pessoa diz assim, existem mensagens nos corpos ciclos, né, que diz que o contato é iminente. Como é que você vê isso? Então, os Corp Cycles, eles são uma manifestação que, pela nossa limitação de conhecimento, nós não estamos lendo o que está dito ali. Ali existem padrões de mensagem geométrica, né, algumas que se você projetar em terceira dimensão, você tem uma mensagem outra, né, você tem um outro conhecimento. Eles emitem uma espécie de emanação radiônica, porque eles são padrões geométricos se transformam em sistemas radiônicos, então eles emitem um determinado padrão de energia, e dentro deles tem uma mensagem que nós ainda precisamos melhor codificar. Alguns estudiosos estão obtendo algumas respostas bastante interessantes nos Corp Cycles, né? Mas os Corp Cycles não é uma brincadeira de ET e nem um desenhinho sem nexo, são mensagens a serem assimiladas por nós. Entretanto, nós não estamos ainda lendo com a devida clareza, ainda falta compreensão em relação a isso. Olha, o Walter conhece muito disso porque ele é um radiestesista de mão cheia e conhece muito sobre essas questões, porque são símbolos sagrados que tem ali, né? Sim, o que ela chama, matemáticos também. O que ela chama de sagrado, né? Só para o entendimento, é o que não tem interferência de uma inteligência inferior à sua própria expressão, né? O sacro, o sagrado, justamente é o imaculado, né? Então, por exemplo, matemática sagrada é uma matemática que vem de uma origem precisa, né? O sistema métrico ele não é sagrado, ele é pagão. O sistema de polegada, ou subcontagem de polegada, é um sistema imaculado, um sistema sagrado de conhecimento matemático. Então, os Corp Cycles, eles trazem eles trazem neles esse princípio, né, no qual o homem não interferiu, né, ele não mexeu no processo, só que precisa ser melhor entendido. Olha, Walter, tem uma pergunta aqui sobre os reptilianos. Eles estão entre nós? O que eles querem? As pessoas estão perguntando. Os reptilianos são nossos colonizadores, né? É uma primeira manifestação no nosso universo local. Entendam, o universo local não é no planeta Terra, cuidado com isso, né? A gente gravou hoje um assunto a respeito disso, mas precisa ter cuidado do entendimento que não é a primeira raça do planeta Terra, é do nosso universo local. Estou falando de 4 milhões de anos antes, né, de Cristo. É uma formação em relação à nossa consciência do universo local. Então foi a primeira raça que povoou, são geneticistas, ou seja, é uma raça colonizadora, né?
Então é uma espécie colonizadora, então eles têm conhecimentos diversos, né, para habitar um planeta, e eles foram o início de uma certa expressão de consciência aqui no planeta, né? Posteriormente veio outras diferentes, né? Isso, claro, questiona e coloca em xeque a teoria do evolucionismo, né? Então, o que eles fizeram aqui? Eles iniciaram, né, a nossa existência com a própria existência deles. Posteriormente, nós que viemos também de uma outra formação que não é apenas a linhagem reptiliana, acabou havendo um sistema híbrido, existe manifestação energética, né, de forma de ação e tudo mais, que é herança desses reptilianos, mas é um assunto bem extenso. É bem né? extenso. O Walter vai estar comigo aí no Conexão X. Nós fizemos hoje a tarde inteira programas para a TV Galáctica, estamos aqui no set de gravação, e vocês vão assistir um melhor do que o outro, né? Tem vários programas assim, e ele vai continuar, né, compartilhando esses conhecimentos conosco, porque ele tem muito conhecimento, é uma enciclopédia ambulante, eu costumo falar para ele, né? Ele conhece de tudo porque ele estuda muito, isso desde que eu conheço o Walter, ele sempre foi assim. Walter, o pessoal está agradecendo bastante aqui, estão muito felizes com a tua presença. Obrigado. E eu queria que você mandasse um abraço, um beijo para o pessoal que está todo mundo plugado aí, entendeu? Então, pessoal, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. A gente está aqui para esclarecer e trocar informação, né? Não sabemos tudo, sabemos um pouco. Quem souber também, né? Vamos reunir conhecimento. É verdade, até porque o conhecimento é como se fosse uma coxa de retalho, né, Walter? Sim. A gente vai ter que, cada um trazer um pouco de conhecimento para que a gente forme e consiga ver um pouco mais o que é essa tal verdade, porque a gente só sabe, ela está muito fragmentada, né, Walter? Exatamente. Agora, Walter, aqui nesse momento, existem reptilianos entre nós? Veja, existe, o que eu posso falar com bastante propriedade, sem menor dúvida, a energia reptiliana existe, né? A manifestação reptiliana. Dizer que existe um reptiliano aqui na casa vizinha, né? Ou no meu local de trabalho, ou dirigindo o táxi que eu vou pegar, isso é uma coisa assim que já é um campo de verificação em quarta dimensão, isso é uma coisa bastante mais complexa. Mas a energia, a forma de agir, nós temos o cérebro reptiliano, né? Isso a ciência fala, não é uma coisa que vem de um conhecimento que não é científico, né? O sistema límbico, que fica acima da sua coluna vertebral, guarda, né, um molde que é classificado como cérebro reptiliano. Ali tem uma matriz que tem todo o comportamento típico de um reptiliano. Né? E o RH negativo tem a ver com eles? Tem. O sangue RH negativo? Ou tem a ver com outros seres? O sangue RH negativo, ele tem a ver com uma espécie, vamos chamar assim, né? Uma emanação, né, energética de uma certa singularidade, que não necessariamente é de origem reptiliana. Né? Correto. Ela é de acordo com uma certa expressão, né? E esse conhecimento é o nosso grande desafio, para nós sabermos o que é esse RH negativo, o que define esse fator RH. Você já parou para pensar que o seu sangue não é líquido? Pare e pense nisso. Né? Tem muito a ver com isso, mas isso é uma explanação futura. Esses seres que estão aqui e que estão chegando, como estão tentando anunciar aí, eles são seres pacíficos no seu ponto de vista, pelos seus estudos? Então, o sentido do pacífico está relacionado ao teu nível de consciência, né? Se você entende que você não sabe nada, que você não está preparado para nada, mas você está entendendo que você está sendo explorado, parabéns, né? Você é um explorado consciente da sua exploração, mas não é consciente da sua sabedoria. Eu uso muito o exemplo de que você tira um boi do pasto e ensina ele a ler e escrever. Ele vai aprender? Não vai. Se você ficar nesse nível de boi de pasto, né, vai chegar uma hora que vai haver um contato e vão tentar fazer você ler e escrever determinadas coisas que você não vai entender. E aí você vai... Só que a diferença de você para o boi é que ainda você vai saber que você não sabe nada e você está num nível que você não acompanha os demais. Então essa é a busca, né, essa é a relação que a gente tem que ter com esses fatos e com essa realidade, né, da consciência em relação ao que vem aí. Na física quântica, diz que tudo que a gente procura também está nos procurando. Como é que você vê essa afirmação? Por que a gente é tão conectado com ufologia e espiritualidade? Tem algo que nos procura também, de fato? Veja, a física quântica, numa razão bastante simples, né, da sua definição,
é um universo de múltiplas possibilidades. Como é um universo de múltiplas possibilidades, o princípio do certo e errado não existe. Não existe dualismo na física quântica, existe a possibilidade. Né? O sim é ter um sim, enquanto o não pode não ser não. Né? O não pode ser sim, o sim pode ser não, usando um raciocínio dualístico, dual, né? de polaridade, que na física quântica não funciona. Né? Tudo pode ser certo, tudo pode indicar, né, uma forma de explicar a mesma coisa. Né? Por isso que no nível existencial procuramos e somos procurados, né? Porque a física quântica indica o quê? Que você também é a resposta, você tem as respostas. Aí, que legal. Né? Você tem a sua interpretação da vida, também é uma interpretação, não é que é o certo ou errado. Você vai entender, quanto mais você avançar, que a sua própria interpretação ela pode avançar, ela pode se expandir. Né? Mas ninguém diz pela física quântica que o mundo ou alguém está errado. Apenas está sendo interpretado de uma forma que ainda pode ser melhor entendida, expandida, né? Ou ter uma segunda, terceira ou quarta resposta. Daí a procura entre procurar e ser procurado. Tem uma pergunta aqui do Edilson de Oliveira, ele diz assim, existem reptilianos encarnados como humanos? E pode ser que sejam ativados esses humanos para serem soldados reptilianos no futuro? Bom, é uma pergunta excelente que eu também gostaria de ter essa resposta. Né? A gente procura muito, né, olhar assim, meio que puxar o rosto dos outros para ver se tem uma cara de jacaré por baixo. Né? A internet às vezes mostra, né? Mostra lá a família real britânica, né, com, né, uma coisa, né, nesse sentido. Veja, antes de qualquer tipo de situação semelhante a essa, eu acho que as possibilidades em que vai se emanar no planeta uma energia, outra ou uma terceira, vai ser tudo dependendo daquilo que você trabalhar. Esse planeta pode ser eminentemente um dia só reptiliano, se a gente deixar. Ó, de Portugal tem uma pergunta aqui do Tedinha Anabela. Os ETs comunicam conosco na condição de projeção da consciência? Também. Também, certeza. Também dessa forma. Né? Projeção de consciência também é uma das formas. Tem mais uma pergunta. É isso aí, a pessoa está dizendo que concorda com você que tudo no universo tem que vir, a gente tem que vir sem esse julgamento, né? Sim. A gente não tem, na verdade, eu penso que a gente ainda não está na condição de julgar ninguém, nós não estamos nessa condição, até porque nós não temos esse discernimento aí de seres muito mais evoluídos que nós para dizer isso é certo ou isso é errado. Completando esse raciocínio, o que a gente pode pensar é o seguinte, no universo não existe a moral das coisas, né? O que existe é finalidade, foco, resultado, vibração, emanação, né? Sincronicidade, padrões vibracionais que se reúnem de acordo com as suas afinidades, né? Então a ética é uma coisa que nos criou para quê? Para que a gente expanda uma consciência ética no sentido de um respeito universal, né? Mas essa finalidade é um todo, né? Ela não tem um limitador nisso. Então, o grande limitador do ser humano é o julgamento. A gente não deve julgar, a gente deve analisar, né, os fatos, aquilo que você tem disponível e diante daquilo aprender e conseguir, e tentar ensinar. Olha, as perguntas que estão chegando, eu estou lendo, mas passa muito rápido para a gente no visor, então claro que a gente vai conseguir responder todas, tá, pessoal? Mas a gente se sente muito honrado de estar com vocês, pelo carinho de vocês estarem juntos. Nós estamos num momento de muitas mudanças, a gente sabe disso, né, Walter? E fala um pouquinho aqui para o Jonathan, quem do poder tem conhecimento da existência extraterrestre e os contata para que fim? Bom, em termos de conhecimento, todo mundo tem. Todos os poderes do mundo têm conhecimento, sabem enfim, né? E de alguma forma utilizam alguns contatos com algumas civilizações. Eu quero dizer a vocês, e é uma coisa muito arriscada, tão arriscada quanto uma opinião que fere a vaidade humana ou fere o ego, mas eu digo a vocês que toda a nossa tecnologia e conhecimento é dada por eles. Né? Ninguém criou nada, ninguém ficou lá em cima porque em 100 anos de existência da humanidade não se cria tanta coisa. É verdade. Né? E foi dado um boom tecnológico muito rápido, né? Então isso não parte apenas. Claro, o ser humano tem uma coisa interessante, ele capta. Né? Então você mentaliza um processo, procedimento, aquilo se esclarece na sua cabeça como se você estivesse criando. Isso é uma faculdade humana, sim. Mas
realmente aquele projeto que iniciou, né, em tão pouco tempo, menos 50 anos, se revolucionou o sistema de informação, de informática. De repente você tem né, sistemas aí inteligentes, inteligência virtual. Isso não é nosso, isso não, ninguém senta na mesa e fica desenhando, não. Isso é passado para a gente sim, a título de tecnologia. E no meio desse caminho teve o fornecimento de tecnologias que serviu para a guerra, que não foram éticas. Houve relacionamentos, né, inadequados, que obrigou até seres que nos olham, né, e nos protegem, vamos chamar assim, os vigilantes, né, os vigilantes da ética universal, para você não destruir o planeta. Se destruir, vai ser a nossa missão pessoal, aí é cada um. Mas não destruir o planeta, né, preservar pelo menos a massa de terra aqui para, né, continuar sendo um planeta, né, eles acabaram tendo que interferir nesses processos e tudo mais. Então os governos, praticamente todos eles, principalmente os principais do mundo, têm conhecimento, sabem que existe, né, lida com isso, só que existem os momentos, né, e os domínios e os interesses que ainda permanecem dentro dessa conexão e desse conhecimento, né, que possa aí ser aberto a todo mundo. Walter, o pessoal está bombardeando você de perguntas. Eu estou conseguindo... Gente, aqui passa muito rápido, então perdoa. Eu peço perdão se não conseguir fazer a sua pergunta para o Walter, mas assim, tem um monte de pergunta aqui e eu tenho que fazer. O negócio é o seguinte, Walter, e o Planeta X e Nibiru? Existe, é lenda, é ficção? Quando é que vai passar esse Planeta X? É agora? É daqui a quantos anos? Conta aí para o nosso pessoal. Então, o Nibiru, né, o Planeta X, Hercólogos, né, que... aí é só uma nomenclatura, né? uma forma de chamar a mesma coisa. É uma massa, né? Uma massa de planetária, que ele tem um percurso. Né? E isso não tem nada de místico, nem nada de fantástico, nem nada assim de fora. Ele percorreu uma elipse no nosso universo local de 26 mil anos. Né? E ele completou a trajetória se aproximando do nosso sistema solar. Obviamente que uma massa semelhante a Nibiru, salvo modificações de interpretação de conhecimento, até onde a astronomia me ensinou, o Sol é um grão de areia perto de Nibiru. Né? Ou melhor, a Terra, o planeta Terra é um grão de areia perto de Nibiru, em termos de massa e tudo mais. Obviamente que esse planetão, né, o planetão que falam, o planeta X, né, ele tem a sua densidade, ele tem a sua realidade, ele tem a sua vida, a sua manifestação. Né? E quando ele se aproxima do sistema solar, se aproxima da Terra, são tempos em que há mudanças. Né? Mudanças, às vezes até climáticas, até geográficas e espirituais também, né? E de consciência também. Então é uma oportunidade, ele está aí meio que como se fosse o trem que chegou. Né? Então ele vai tirar alguma coisa desse universo local aqui para levar com ele, né? Nessa trajetória que ele faz. Então é uma realidade sim, ele está aí e vai acontecer coisas em relação a ele. E a pessoa está perguntando aqui, fala-se tanto de extraterrestres encarnados. Quando houver a mudança vibracional, cada humano irá ficar com a sua raça matriz e vão se unir ao todo, sim ou não? O Edilson está te perguntando, não? Veja, presença extraterrestre na forma humana semelhante a nós, ainda que seja uma realidade, ela não é uma manifestação para 100% da humanidade. Existe a matriz humana que é terrestre, que é uma realidade daqui, né? E obviamente que a presença extraterrestre aqui, encarnada em físico, é uma coisa, não digo que é um folclore, não digo que é um mito, não é isso. Mas é muito menor do que a gente imagina. Porque os extraterrestres que têm um trabalho real aqui, eles não precisam do nosso corpo físico para se manifestar. Né? Essas manifestações físicas de filme Matrix ou de filme lá dos MIBs e tal, é muito mais uma ficção nossa, de uma forma que a gente interpreta esse assunto do que uma realidade. Porque os extraterrestres que trabalham realmente em torno do nosso interesse aqui, o interesse deles lá de ver a nossa ascensão, eles não usam esse corpo físico. Então não tem muito sentido. Agora eu falar de cátedra aqui, negar que não existe, isso não, eu não vou, isso é uma pretensão. Pode existir em algum processo de manifestação, algum tipo de interferência, esse tipo de ação deles, né?
Mas não é comum e não é razoável pensar isso, né? Ou esperar que isso seja assim, de repente a revelação e um grupo enorme aí, né? Uma nação inteira se revela extraterrestre. Coisa não funciona assim. Eu conheço dois extraterrestres, um chama Kron, o outro chama Walter Travis, que está aqui, né, na minha de mesmo. né, porque assim o cara é um poço de conhecimento. Ô Walter, nesse momento aqui, todos estão falando de grandes catástrofes que vão ocorrer. Isso pode acontecer ou assim ainda está longe de acontecer algo, um hecatombe mundial? Catástrofes acontecem historicamente, né? Vamos exagerar na interpretação, diuturnamente. Basta que você esteja num evento traumático para você é uma catástrofe. Claro. Né? Você pertence a ela, você está pertencendo a essa catástrofe, mesmo que ela não atinja um número significativo de pessoas. Né? Então, assim, agora essa noção de que a nossa ascensão para uma consciência maior dependa, e tem grupos que acreditam nisso ou pregam isso, que dependam de uma expiação, de uma catástrofe global, né, que vai sobrar lá só uma ilhazinha com um casal que depois vai continuar com a raça humana. Isso tudo é um exagero de interpretação das coisas, não é assim que está se entendendo, né, que está disponível para nós. Agora, óbvio que algumas coisas vêm acontecendo. Né? O evento grupal de um grupo que vai morrer junto, ou que vai se distanciar daqui junto, são realidades, né, que pertencem ao que a gente falou ainda hoje dentro de um programa do karma, né? Então karma a passagem, coletivo, né? Karma coletivo, a passagem, destino maduro, algumas crenças falam em destino maduro, né, que chega o momento que a pessoa vai vivenciar alguma coisa inevitável, mas isso não é em caráter assim como alguns grupos querem pregar, né, apocalíptico ou que, né, de uma ordem geral. O que você diria, Walter, desses grupos que só pregam tragédias? Veja, a base do conhecimento geral das coisas, ele acompanha muitas vezes um repetir. Né? Um repetir que foi pregado, tem pessoas que têm uma capacidade incrível de convencimento, e uma mentira repetida, muitas vezes, ela pode se transformar numa verdade. Né? Então, assim, existem grupos que estão ligados a essa negatividade. Né? Então, grupos, inclusive, que trabalham dentro de uma onda negativa, no sentido de baixar a vibração do planeta, baixar a vibração das pessoas, deixar as pessoas com medo, né? Utilizar essa ferramenta do medo, né? Isso abaixa a vibração quando você sente medo. Né? Então, assim, a resposta maior, né? A maior preocupação do ser humano não é com o que vai acontecer aí fora, é com o que acontece aqui dentro. Né? Uma catástrofe aqui dentro, ela é sem precedentes. E quando eu falo catástrofe, significa uma vida perdida. A pessoa vem aqui, passa uma existência, né? Vamos dizer assim, vou chamar assim grosseiramente, uma existência mundana, sem nenhum tipo de princípio e objetivo. Isso é uma verdadeira catástrofe. Sem dúvida. É muito pior isso do que o cara passar uma vida e depois morrer afogado num tsunami aí, mas pelo menos ele trouxe uma consciência para ele mesmo que ele vai utilizar na sua vida posterior, fora dessa materialidade. Então, a coisa tem que ser vista mesmo de forma objetiva. As pessoas estão questionando muito sobre 2019, mas o Walter falou no começo, depois esse vídeo vai ser colocado no Kron TV, e a gente vai baixar, ele vai colocar, mas vai ficar também aí no Facebook para vocês. Tem um monte de perguntas que a gente não conseguiu responder, pessoal, porque passa muito rápido aqui pra gente. Bom, Walter, tem mais uma pergunta aqui. Foi descoberto há pouco tempo seres de cabeças alongados, que eles acreditam que seres são seres intraterrenos, que inclusive foi descoberto no Peru, aliás, muitas cabeças, né? E também sobre um sarcófago de um Anunnaki. Você pode esclarecer essas duas coisas? Então, a questão dos seres intraterrenos, né, é uma outra questão muito interessante. Né? Nós não temos acesso a esse tipo de informação pela ciência. Né? A ciência tem conhecimento, alguns ramos da ciência têm conhecimento sim disso. Governos têm conhecimento disso. Né? Então, o que a gente vê nisso tudo? Né? Existem vários tipos de civilizações que habitam o centro da Terra. A historinha da bola de fogo, que é uma massa ígnea e tudo mais, isso é geologia da escola, né? Para a gente não ficar discutindo na aula, né? O Agartha e outros continentes, porque aí teria que ser geografia interna e geografia externa.
né, e a geografia interna disseram que não é para ensinar. Né? Então tem muito conhecimento a respeito disso, são seres que vivem aqui, são seres que aqui, transitam na quarta dimensão, eles saem do planeta com naves, voltam, por isso você tem notícias, né, de aportamento de nave submarina, né, e tudo mais, em bases que ela entra dentro da água, em costas e tudo mais. Por quê? Porque são entradas e comunicações que são eminentemente dessas civilizações. Essas civilizações intraterrenas costumam ser mais avançadas que nós, né? No geral, principalmente quando você fala de um agartino, porque o continente de Agartha não existe ciclo de dia e noite, eles têm um sol interno lá, que isso sim é uma realidade dentro da Terra, que então faz com que o desenvolvimento físico, né, psíquico deles seja diferente, eles já levitam, eles já têm um outro tipo de... E são seres maiores, inclusive. Eles estão em outra dimensão, né? Não estão nessa matéria física, né? Eles passeiam mais para essa outra dimensão. Eles são mais energia do que matéria, mas ainda tem a parte material sim. Eles ainda vivem essa realidade com a gente. E não quiseram contato até então com a gente, porque eles sabem a encrenca que nós somos aqui fora. Né? Então, estão aguardando que a gente melhore isso para também a gente poder visitá-los e ser visitados, né? No posterior, e até trocar informação em relação a isso. Né, essa parte. Os sarcófagos Anunnaki, eu estou convidando a todos para a pesquisa disso, porque é uma coisa fantástica. Até onde a gente tem informação, são sarcófagos que guardam corpos em hibernação. Olha que interessante. Né? Eles são grandes, esses Anunnakis, ou são pequenos? Eles têm ali por volta de 2,5 metros, são homens diferentes e têm, né, características, parecem soldados gigantes e tudo mais. E eles constataram que são corpos em hibernação. Claro. Foi encontrado aonde, Walter? Ali na região do Oriente Médio, mais o sul do Egito, ali. Agora eu vou ficar devendo realmente a localização precisa. Gente aí que vai aparecer até já dando a localização, porque eu não tenho agora preciso, porque o meu maior interesse foi ver justamente essa capacidade que deixaram para a gente aqui. Agora a gente precisa conhecer também, né, a finalidade, né, como é que isso vai se operar. Porque até onde também se passou conhecimento, e é conhecimento, gente, claro, de internet, né, a gente aqui não tem dinheiro para ficar viajando o mundo para fazer pesquisas extensas sobre isso, mas pelo que relataram, aquele sarcófago que abriram, aí o ser acabou se deteriorando e acabando aquela característica, né, de inviolabilidade que mantinha aquele ser em hibernação ali. E a finalidade disso também a gente precisa, né, descobrir um dia. Walter, você acha que esses filmes que Hollywood faz tal, é uma forma de alertar, de dizer que nós estaremos em contato? É uma realidade futura que eles estão tentando mostrar para o pessoal ou não? Nem todos. Né? Alguns cineastas, alguns diretores, alguns roteiristas de filme, eles têm uma origem em fatos reais, né? Em algo que de fato acontece. Só que a gente sabe que assim, uma produção comercial de um filme em que vai envolver, né, o mundo inteiro nisso, pelo menos o mundo ocidental, porque quando você fala de Hollywood, todo filme feito lá ele vai ser vendido no mundo ocidental. Então milhares de pessoas vão assistir isso. Isso engloba interesse econômico, comercial, né? O que eu vou fazer, qual a mensagem que eu vou passar, se ela é vendável ou não. Então isso passa por um processo também de deteriorização da essência. Mas quem estuda, quem pesquisa, encontra, inclusive no Star Wars, né? Uma referência, é um referencial de ficção, mas tem muita coisa lá que se mostra, né, dentro de uma origem verdadeira, né, de fatos e tudo mais, dentro daquela alegoria que é a história, né, do Star Wars. O Viagem, como é que chama? Aquele primeiro lá da década de 60, me deu branco. Viagem ao Centro da Terra? Viagem ao Centro da Terra e aquele outro lá também. O Submarino também, que foi inovador na época, né? Todos esses filmes, eles têm na sua essência uma matriz de originalidade real, na realidade. Só que obviamente que quando entra no cinema tem todo esse aspecto, né? E isso deteriora a essência. Agora, é lógico que a gente não vai viver de filme para diversão, porque isso daí é para divertir as pessoas.
né? Pode ensinar alguma coisa, mas não é para divertir. Vá atrás de documentários, vá atrás de fatos, né? Isso sim. Né? Muitas vezes eu dou palestras e a pessoa pergunta, faz uma pergunta baseada num livro que foi, devido ao seu impacto literário, né? No mercado literário, é considerado realidade, é pura ficção. O sujeito fala, o livro do fulano lá, que ela fala, pera um pouco, né? Ele usou fatos reais para construir, né? aquela ficção, né? Então isso a gente tem que ter cuidado também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Walter, bom, pessoal, vocês estão gostando, né? Tô vendo que vocês estão curtindo bastante. O Walter Trebitz é um poço de conhecimento. Ele vai estar com a gente aí no Conexão X, toda quarta-feira às 20h30 na TV Galáctica. Ele estará comigo lá falando desses assuntos e muito mais, porque ele vai... Vocês vão descortinar um universo totalmente novo. Além do que, além dele ser professor universitário, né, na área de direito, ele é psicanalista. Olha que legal, né? Sabe, tem muito conhecimento. Qual é a chave para a humanidade sair desse lameiro social? Consciência, autoconhecimento, tá? Saiba mais de si do que de qualquer outra coisa na sua vida. Se você souber alguma coisa de si, você está no caminho. A Priscila está perguntando qual o conceito de Deus. Conceito de Deus, olha que coisa bonita, né? Quem é Deus, né? Quem é Deus? Saibam vocês que qualquer um de nós só existe porque existe uma inteligência maior. Um designer inteligente, né? Existe alguém que desenhou alguma coisa maior do que a gente. Só por aí você já tem que entender que Deus é um cara que sabe muito mais do que você. Então a partir daí você já pode conceber que a divindade é um criador de uma consciência, né, que hoje nós tentamos entender a si, né, para fazer parte dele. Nós somos a emanação dele, nós somos uma centelha daquilo que nós entendemos como Deus, desta consciência. E essa consciência não vai se expressar se você não tiver a sua, se você não buscar a sua, porque ele te deu esse arbítrio, essa liberdade, né, de você escolher, de você não ser apenas um pedaço de alguma coisa que te conduz, e você se conduzir. Muita gente escreve, diz que nós somos deuses em emanação, semideuses, ok. Né? A interpretação não deixa de ter a sua razão. Agora, cuidado com isso. Né? A espiritualidade envaidecida, né, idolatrada de si mesmo, ela também não leva em lugar nenhum. Né? Entenda que Deus ele ofereceu oportunidade, né? E agora você tem que fazer a sua parte, porque você tem consciência para isso, você tem essa independência disso. Né? Então, é o nosso Criador. Agora, uma definição de Deus, eu vou ficar devendo ela, né, de começo ao fim, porque ela tem milhares. Né? A definição é quântica, é múltiplas possibilidades de você definir. Mas só para entendimento rápido, é o cara que te fez. E ele sabe um pouco mais do que a gente. É uma energia criadora que cria a todo instante. E se você olhar para... as pessoas perguntam para mim se eu acredito em Deus, eu digo não acredito. É aquela coisa. Eu tenho certeza que Deus existe. Só olhar para a diversidade, né? Essa coisa maravilhosa que existe nesse planeta. Que o planeta aqui é maravilhoso. O problema é o povo, gente. É o povo, como diz, né, Walter? É o povo que é o problema. A moça está perguntando para mim descrever um felino. Eu até mostrei agora um em transcomunicação. Você pode descrever o felino que você viu em transcomunicação que eu te mostrei? O felino é muito parecido com os nossos gatos, só que é um ser humanoide, né? Ele tem bem aí uns 150, 200 quilos, porque ele deve ter quase 3 metros de altura. É grande. Então, ele, no plano que ele se manifesta, ele é um ser grande, de grandes proporções. E, enfim, e é muito parecido, sob o ponto de vista daquilo que é, né, o semblante dele com os nossos gatos. E entendam que, já que perguntam dos felinos, e eles são tão presentes, né, entendam que o gato, ele te escolhe, você não escolhe ele, né? Então, se ele está morando na tua casa, está te fazendo um favor, tá? Então... ele é um guardião, né, ele gente? É um guardião. E curador planetário também, né? Com certeza. Aliás, o Walter tem 5, né, Walter? Não, eu tenho 5 que eu cuido, que não são meus, mas eu cuido porque eles cuidam da minha casa. É claro, então, eles são guardiões. Então, eles estão lá. Bom, tem mais perguntas, mas daqui a pouco, pessoal, a gente vai parar com a live, tá? Porque... Nossa, tem muitas perguntas que passaram. Eu peço perdão aí a vocês, né? Porque gostaria de responder todas, mas assim, quem está na frente do celular percebe que elas vão correndo, né, Walter? Sim. Pessoal,
eu vou fazer a última pergunta e vou pedir para o Walter deixar uma mensagem, que o Walter... faz pergunta aqui, peraí. Passou várias mensagens. Ela fala que ela diz assim, que ela pensa, a Sandra Regina, ela diz que ela pensa que não só a religião, mas tudo tem uma tendência, né, ao controle e ao dogma. Como é que você vê isso? Isso é ruim, né? Então, mas isso fecha o que nós estamos falando desde o começo da live. Por que o controle e o dogma? É o que nós deixamos fazer. Hoje você sabe disso. Se você está dizendo isso, se você está escrevendo, você sabe disso. Para isso não acontecer, é tudo isso que a gente está falando e mais um pouco. Né? Autoconhecimento, conhecimento de si, consciência da verdade, faz com que esse controle e dogma não exista mais. O dogma existe porque alguém permitiu que ele fosse pregado. A gente vai aceitando, né? Um dia alguém disse alguma coisa que uma grande legião aceitou. Né? Aceite a verdade. Se nesse dogma estiver a verdade, que eu acho difícil, porque a verdade não é dogmática, a verdade é o que é, né? Ela não precisa ser imposta. É soberana, né? Ela se explica ou por via de um terceiro ou por ela mesma, e o dogma não se explica, ele simplesmente se impõe, né? Então ele existe por conta desse, e o controle mental existe pela negação que as pessoas têm de pensar livre, né? De se libertar disso, né? De se libertar, libertador. Né? Sair dos aparelhos de controle. Bom, pessoal, uma honra estar com vocês, mas assim, o Walter já fez hoje 6 programas comigo, eu brinquei até com ele, meu amigo, você virou o homem de programa, porque hoje nós ficamos a tarde inteira gravando aqui no set, né? Então, assim, convido vocês a estarem conosco, inclusive no WhatsApp. Esse WhatsApp que nós estamos montando, eu até falei com a Ravana, que eu quero mandar um beijão à Ravana aí, porque ela coordena o grupo Cron ali no WhatsApp, com o pessoal que troca informação sobre ufologia. Mas esse WhatsApp vai ser o Walter Trebitz, que vai ser o coordenador, tá? O administrador. Porque como ele fez psicanálise e eu também, a gente quer poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que nós temos e vocês compartilham com a gente. Porque quem sabe a gente não possa sair todos juntos desse emaranhado que está o planeta atualmente, né, Walter? Sim. Autoconhecimento tem que haver aceitação, né? Quem tiver afim vai participar, quem tiver afim vai entender o processo, porque vai ser um processo de cada um. Né? A gente não está para dizer nada para ninguém o que deve ser feito. Claro. Mas a gente mostra que ferramentas e métodos que vocês podem atingir resultados fantásticos. É um trabalho que não para. Né? É verdade. Bom, autoconhecimento estava lá no portal do Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo, que é a chave primordial para você contratar com todas as multidimensões aí, né, Walter? Isso aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha, a pessoa está perguntando se eu sou uma felina. Não, eu posso ter uma alma matriz felina? Pode. Posso ter uma alma matriz, mas eu também não sei se eu tenho. Eu tenho uma ligação espiritual com esses seres, nas projeções. Eu até estava explicando para o Walter o que me levou na Sônia Rinaldi para fazer esse trabalho de transcomunicação, porque foi tão real que eu fiquei até com receio, sabe? Falei, será que eles são legais? Veja bem, os felinos não são anjos também não, vamos deixar claro. Eles são seres guerreiros, mas eles protegem o planeta Terra pela própria ligação que eles têm com a raça humana. Eles são, pelas histórias que eu andei, eles são geneticistas também do universo, não só os reptilianos. Então, o que acontece? Porque muitas pessoas questionam, né? Felinos, né? São animais, aí a ciência ortodoxa fala animais irracionais, e tudo se constrói toda aquela ideia sobre a relação do ser humano como o pai de uma ordem de consciência planetária que precisa ser refletida e revista, né? Por quê? Por que o felino aqui ele é quadrúpede, né? Ele anda em 4 patas e se manifesta da forma que ele se manifesta? Os felinos eles estiveram no universo em batalhas, em guerras, em disputas, em uma série de coisas que é uma coisa muito extensa para falar agora com vocês assim rapidamente. Mas aqui no planeta Terra, o que acabou acontecendo devido ao nosso padrão vibracional? O nosso contato com essas consciências, eles só puderam se manifestar dessa forma aqui no planeta, como gatos, como tigres, como leões e tudo mais. Leões, eles eram homens, né, em 2 patas ou 2 pernas, né, com consciência semelhante à nossa. Só que aqui, devido à nossa vibração, neste padrão, eles não suportam uma compatibilidade conosco. Mas como é que eles conseguiram se expressar?
dessa forma, via um espírito grupo do qual eles se manifestam e estão presentes, trabalhando junto conosco nessa evolução consciencial, que não é física, né? Então eles devem, acima de tudo, merecer o nosso respeito, não só eles, como outras formas de vida animal, que está aqui justamente para se sacrificar em detrimento da nossa formação, né? E de uma forma de conviver com a gente aqui devido a essa nossa vibração, né? Isso se assemelha a algumas outras situações em que algumas consciências não conseguem conviver em determinados planetas em razão de expressão de energética e tudo mais. E é o que acontece com eles aqui. Uma pergunta aqui, Walter. Estão falando na internet que teremos um cataclisma e vai derrubar tudo até julho. Tem um médium aí espalhando essa notícia, ele fala que ele tem contato mediúnico, esses seres falam... ele até, se você assistir os vídeos dele, eu tive a oportunidade de assistir porque me mandaram mais de 100 vídeos do mesmo vídeo para mim. Então, assim, a impressão é que ele é bem considerado, sabe, como pessoa. Que ele afirma categoricamente que nós seremos extintos aqui no planeta até julho. Diz aí pro pessoal. O que você pensa disso? Bom, o que eu penso particularmente, a opinião do Walter pouco vale, né? Ou não vale como um referencial, ainda que eu tenha todo o respeito de vocês e de quem quer que seja. Eu vou dizer em relação ao que eu pesquisei, o que eu estudo, estudo há 20 anos esses assuntos, né, e a progressão deles. Eu já passei por várias previsões desde que eu nasci, eu só tenho lá meus cinquentinha aí, pouco mais de 50 anos, a gente já ouviu vários momentos em que foi marcado, né, um final de tempo, um final de era. Esses finais de era aconteceram. Né? O mundo acabou sim no ano 2000, o mundo acabou sim em 1986, que era outra profecia, o mundo acabou sim em 1990, mas acabou o quê? Energias deletérias antigas, formas, pensamento que não nos classifica mais. É o que vai acontecer agora em julho. A mudança será essa. A catástrofe poderá acontecer para quem não estiver se preparando, não estiver preparado, se negar a se preparar. Mas essa hecatombe apocalíptica, desculpa, não tem evidência científica, filosófica, religiosa, bíblica, seja lá o que for, né? Bíblia, desculpa, ela, né, toda vez que se toca no assunto, quando interessa é interpretativa, quando não interessa ela é dogmática, né? Então ela deixa de ser um referencial, até porque ela foi toda fragmentada, a gente sabe disso. Com todo o respeito que a gente tem aos textos bíblicos, eles têm uma referência complicada nisso. Então, e se ele tem essa previsão e tudo mais, eu quero deixar a mensagem para vocês que ele tem que rever o que ele a origem dessa informação, porque tudo que a gente estuda, e eu não sou médium, eu não sou vidente, mas eu sou estudioso disso há muitos anos, né? E é um estudo complexo porque você nasce de uma informação, você colhe, você transforma, você assimila, você aprende, né? E nada indica que, né, isso seja factível. Como dizia Ivan Lins, pessoal, um novo tempo. É isso aí, gente. É o tempo do homem renascer das cinzas e se transformar no sal da terra, ou seja, a luz do mundo, não é verdade? É verdade. Então, esse convite que a gente faz, eu e Walter Trebitz, é que você desperte para sua excelência, para você saber quem você é. Então, eu vou pôr no meu Facebook, em todos eles, eu tenho 4 Facebooks. Eu vou colocar o link do WhatsApp que eu e o Walter vamos utilizar para falar. O grupo chama-se CROM, autoconhecimento, alguma coisa do gênero, né, Walter? Nós colocaremos um nome ligado a quem quer ter autoconhecimento para fazer esse plug com você mesmo, tá? Porque é legal a gente ter um grupo de ufologia, porque a gente troca muita informação, é importante trocar informação, né, Walter? Sim. Mas também nós precisamos de um grupo que abrace essa chave do autoconhecimento, que é a chave primordial, que abre portas das dimensões siderais e astrais. Aí sim a gente vai abraçar todo esse universalismo, todos esses seres com consciência e com muito fraternismo. Certo, Walter? Certíssimo. Gratidão, pessoal. Um beijo para todos os corações, para todos os dedinhos, para todas as perguntas, para todos mandando muitas palminhas também. Gratidão a todos vocês. E, obrigado, gente. Fica plugado aqui comigo com o Walter, viu? Nós temos muitas coisas legais para trazer para vocês. Beijo no coração de cada um, viu? Até a próxima live, pessoal.